Na Deribit, é possível tanto comprar quanto vender quaisquer opções de criptomoedas disponíveis, incluindo as opções de call de Bitcoin. Exceto por taxas de trading, um contrato de opções é um jogo de soma zero. Qualquer lucro obtido pelo comprador de uma opção de call resultará em um prejuízo equivalente para o vendedor da opção de call. Em contrapartida, qualquer prejuízo sofrido por um comprador da opção de call resultará em um lucro equivalente para o vendedor da opção de call. As diferenças nos cálculos de lucro e prejuízo que estudamos na lição 4.2 representam que a tabela de lucro e prejuízo, tanto para o comprador quanto para o vendedor, são um pouco diferentes para as opções de call em dólar discutidas na seção 3. Vamos estudar a opção visualizada no exemplo 1 das lições 4.2 e 4.3. Trata-se de uma opção de call de Bitcoin com preço de exercício de $12.000 e comissão de 0,05 Bitcoin. O lucro e prejuízo do comprador da opção de call é exibido em azul, e em vermelho podemos visualizar o lucro e o prejuízo do vendedor da opção de call. Em cada nível do preço subjacente, as linhas de lucro e prejuízo do comprador e do vendedor estão igualmente distantes do eixo X, mas em lados opostos, uma positiva e outra negativa. O local em que cada linha cruza o eixo X representa o ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, o ponto no qual há zero lucro ou prejuízo. O comprador e o vendedor compartilham o mesmo ponto de equilíbrio também, desde que ignoradas as taxas de negociação. Como calculamos na lição anterior, o ponto de equilíbrio fiscal é 12.631,58. O lucro do vendedor ainda é fixado pela comissão recolhida, assim como o risco do comprador é fixado pela comissão paga. Nas opções de Bitcoin na Deribit, essa comissão é uma quantia fixa de Bitcoin, em vez de uma quantia fixa em dólar. Para opções que usam dólares como colateral, talvez você se lembre que, quando o preço subjacente aumentar acima do preço de exercício, o lucro potencial para o comprador da opção de call se torna ilimitado, enquanto o prejuízo potencial para o vendedor da opção de call também é ilimitado. As duas declarações naturalmente se referem a quantias em dólares. É aqui que as diferenças em opções de call de criptomoedas disponíveis na Deribit começam a se destacar. O lucro do comprador de uma opção de call de Bitcoin, na realidade, tem um teto, 1 Bitcoin, menos a comissão paga. De forma semelhante, o prejuízo de um vendedor de opções de call de Bitcoin tem o teto de 1 Bitcoin, menos a comissão recolhida. Não importa o quanto o preço da Bitcoin suba, uma opção de call de Bitcoin só poderá valer o máximo de 1 Bitcoin. Isso naturalmente se aplica a qualquer ativo, porque o direito de comprar um ativo, logicamente, não pode valer mais do que o próprio ativo. Por que alguém pagaria pelo direito de comprar um ativo se ele pudesse comprar o próprio ativo por menos do que o custo daquele direito? Lembramos então, conforme abordado na lição 4.1. O motivo de haver essa diferença nas opções de call de criptomoedas na Deribit em comparação a opções de dólar, que discutimos anteriormente, é porque aqui estamos usando o próprio ativo como colateral, ou seja, estamos usando a moeda base, Bitcoin, como colateral em vez da moeda de cotação, dólares. Se em vez disso estivéssemos negociando opções de Bitcoin com dólares como moeda de cotação, como no caso da CME, por exemplo, então todas as mesmas regras e cálculos discutidos na seção 3 se aplicariam sem nenhuma das diferenças que estamos vendo na seção 4. Para reiterar, as diferenças que estamos estudando na seção 4 não são específicas do Bitcoin. Elas surgem simplesmente porque estamos usando o próprio ativo como colateral. O mesmo se aplicaria se usássemos ações do Facebook como colateral para negociar opções do Facebook, ou ações da Amazon como colateral para opções da Amazon. Com ações, isso naturalmente não seria prático, mas como o Bitcoin é uma moeda divisível, é uma medida funcional. Retomando o assunto do risco para o vendedor de opções de call de Bitcoin. Ele ainda pode perder muito mais do que o recolhido como comissão, mas com o teto de 1 Bitcoin, menos a comissão recolhida. Embora tecnicamente haja um teto no risco, quando mensurado em Bitcoin, ainda é aconselhável que novos traders se conscientizem plenamente dos riscos antes de vender opções de criptomoeda. Isso vale ainda mais para opções de put de criptomoedas, que serão vistas na seção 6. O tempo tem o mesmo efeito em opções de criptomoedas que foi discutido sobre as opções na seção 3. O tempo age contra o comprador porque coloca um limite de tempo para que eles estejam corretos. Para o vendedor, isso é uma vantagem, um favorecimento. A cada dia corrido, a opção poderá perder um pouco do seu valor. Quanto mais tempo passar, sem o aumento no preço subjacente, mais valor a opção de call perderá e mais lucro o vendedor da opção de call obterá.
Ao comprar uma opção de criptomoeda, o comprador primeiro precisa pagar a comissão integralmente para abrir a posição. Como o máximo que a opção longa de call pode perder é a comissão paga, esse é o único capital que o vendedor precisa dispor. No entanto, o máximo de prejuízo para o vendedor pode ser mais do que a comissão recolhida por ele. Então, ele precisa reter uma quantia adicional em sua conta para cobrir potenciais prejuízos. Essa quantia é chamada de margem e é calculada de acordo com fórmulas que você encontra no site da corretora. Vender uma opção de call de criptomoeda é o oposto de comprar uma opção de call de criptomoeda. Tanto o risco quanto a recompensa são invertidos. Qualquer lucro para o vendedor será prejuízo para o comprador e vice-versa. Comprar uma opção de call de Bitcoin é apostar que o preço subjacente do Bitcoin subirá, e vender uma call de Bitcoin é apostar que o preço subjacente do Bitcoin não subirá, ou pelo menos não subirá além do preço de exercício. O vendedor de uma opção de call de Bitcoin tem um potencial de lucro limitado. O lucro máximo é a comissão que ele recolhe por call. Como estamos usando o próprio Bitcoin como colateral, em vez de dólares, o risco do vendedor tem um teto quando medido em Bitcoin. No entanto, potencialmente ele ainda pode perder muito mais do que o recolhido como comissão. O vendedor também deve estar familiarizado com a margem necessária para posicionar opções curtas. Quando se é novato no trade de opções, é melhor esperar até ter confiança em ter conhecimento suficiente dos riscos antes de vender opções.